Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa. Bom, hoje nós vamos iniciar a aula com verbo de ligação e predicativo do sujeito. Bom, nós vamos iniciar por verbo de ligação. Bom, vocês já estudaram na aula anterior, certo? Que os verbos significativos são verbos de ação, não é isso? E que eles podem ser transitivo, intransitivo, transitivo direto ou indireto. Então, assim, já os verbos de ligações, você sabe que eles são verbos de ligação, aqueles que indicam estado, não é isso? Mas também ele pode indicar estado permanente, estado aparente, mudança de estado, não é isso, gente? Então, assim, quais são os verbos de ligação? Os principais verbos de ligação são o quê? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, virar, continuar e viver, tá, gente? Quando nós estudamos os verbos de ligação junto com os verbos significativos, nós dividimos isso, né? Vocês viram que eu dei um exemplo assim: Andréia está feliz, Andréia continua feliz, Andréia permanece feliz. Então, na verdade, observe que é o estado de quem? Do sujeito. Então, justamente isso. O verbo de ligação, ele acompanha, ele fica entre o sujeito e o predicado, que vai ser que o predicado, na verdade, vai dar uma característica a quem? Ao sujeito. Então, esse predicado que dá característica ao sujeito ou atribui algo ao sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Observe a definição. Bom, predicativo do sujeito, na verdade, é um termo que exprime um atributo, um estado, um modo de ser do sujeito. O predicativo do sujeito apreende-se a um verbo de ligação, que une ao predicativo do sujeito. Ou seja, o verbo de ligação, na verdade, o predicativo do sujeito, ele vem após o verbo de ligação, né? Ou seja, esse atributo, esse predicativo do sujeito, ele vai indicar algo de quem? Do sujeito. Por isso que é predicativo do sujeito. Então, ele vai dizer um estado, um modo de ser, alguma característica, tá? E o predicativo do sujeito sempre será o núcleo do predicado nominal. Então, nós estamos estudando o predicativo do sujeito, que é a função, no caso, é um termo que exprime, né, um atributo ou um estado ou modo de ser do sujeito, né, que o predicado do sujeito, se liga a quem? Ao verbo de ligação. Então, quando tem verbo de ligação, vai vir um predicativo do sujeito ou do objeto, tá? Mas geralmente é o predicativo do sujeito. Então, quando tem o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, ele vai se tornar um predicado nominal. Nós vamos estudar os tipos de predicado nominal, os tipos de predicado, na verdade, que são 3, na próxima aula. Eu quero que vocês foquem agora no predicativo do sujeito, que justamente tem a ver com o verbo de ligação. Vocês estudaram na aula anterior que o predicado verbal, a predicação verbal, né, isso tem a ver com verbos significativos, que é aqueles que são verbos de ação, né? Então, o predicativo sujeito tem a ver com o verbo de ligação, tá? Resumindo tudo isso, eu coloquei assim: verbo de ligação é um tipo de verbo cuja função é exclusivamente estabelecer um vínculo. Esse vínculo é entre quem? Entre sujeito e a característica do sujeito. No caso, ele exerce no caso, é o quê? A característica atribuída ao sujeito exerce, por sua vez, a função sintática, predicativo do sujeito. Ou seja, ele estabelece um vínculo entre quem? Entre sujeito e a característica do sujeito. E essa característica do sujeito é chamada de predicativo do sujeito. Observem aqui, né, no exemplo que eu coloquei, a plateia era toda jovem. Observe que era é um verbo de ligação, né, gente? Que é o verbo ser. E quem era toda jovem? A plateia. Então, jovem é a plateia. Então, aqui é um predicativo do sujeito. Por quê? Quem é o sujeito? A plateia, tá? Aqui, a menina parece cansada. Observe que o verbo parecer é o verbo de ligação, não é isso, gente?
Então, cansada é o quê? Uma característica de quem? Da menina, do sujeito. Quem parece cansada? A menina. Então, na verdade, aqui nós temos também um predicativo do sujeito, porque cansada é a característica de quem? Da menina. E aqui, jovem é a característica de quem? Da plateia. Então, assim, na verdade, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, tá? Então, é algo atribuído ao sujeito. E é ligado por quem? É unido pelo verbo de ligação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida no plantão lá, nós vamos esclarecer mais um pouco. Até a próxima.